Olá, boa noite. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas. A palestra de hoje a gente vai conversar sobre cinema e literatura, adaptações literárias de personagens femininas. Essa palestra, ela faz parte do meu estágio pós-doutoral, na PUC, no programa. Então, eu sou doutora em literatura pela Universidade Federal do Ceará, Vanessa Passos, e sou escritora também. Então, essa relação entre literatura e cinema é algo que faz muito sentido para mim, e eu vou compartilhar aqui com vocês a apresentação. Confirma para mim se vocês estão conseguindo ver. Sim, Sim, né? Pronto, perfeito. Maravilha, então vamos. Deixa eu deixar aqui também o chat aberto, porque aí eu consigo olhar as mensagens de vocês. Eu tô passando, mas. Opa, tá passando rápido, peraí. Não, eu tô passando devagar, mas ele tá passando mais rápido. Deixa eu ver aqui só um minuto. Eu tô passando ele aqui e aí ele tá indo rápido demais. Mas vamos lá. Bom, então. Nessa introdução entre literatura e cinema, a gente vai falar um pouco sobre esse universo da literatura. Vou até pedir para vocês também, que estão aqui no chat, até para eu poder conhecer um pouco mais quem está aqui, o que que vocês estudam, se vocês, qual a área, se você é da letras ou é de outra área, coloquem aqui até para poder ter esse contexto de entender melhor. é, Onde vocês estão e qual o conhecimento que vocês têm também sobre o assunto ou o interesse. Então, essa relação entre literatura e cinema é uma relação forte, mas é uma relação muito ambígua, porque a gente vai falar justamente sobre alguns conceitos e teorias, e eu vou trazer para vocês também algumas referências para quem quiser se aprofundar um pouco mais, é, sobre. São diferentes linguagens. Então, ainda que haja uma adaptação, quando se fala em literatura e quando se fala em cinema, são linguagens diferentes. Então, ainda que se trate do mesmo produto, e eu uso o termo produto porque é o termo usado pela Linda Hudson no Uma Teoria da Adaptação, ela vai falar que essa obra, essa fonte geradora é esse produto de onde vem. Então, existe muitos desafios nessa diferente linguagem, né? Nessa transposição de linguagem. Então, a gente vai falar um pouco sobre isso também. Enquanto que na literatura nós temos ali as palavras e uma liberdade muitas vezes maior nessa execução. No cinema, tudo precisa ser mostrado. De fato. E é interessante porque eu que sou escritora e escrevo ali constantemente, quando comecei a estudar cinema e quando fiz formação como roteirista e o meu livro, não sei se todo mundo já conhece, essa aqui é a edição portuguesa, mas é o A Filha Primitiva, ele está sendo adaptado. Então é muito interessante porque a gente vai se dando conta de que coisas que funcionam na literatura
são inviáveis de se fazer, de se transpor para o cinema daquela forma, daquela maneira. E, e precisa tudo ser pensado em termos de concretização, né? Trazendo um pouco desse contexto para vocês, em termos de cenário, em termos de figurino, em termos de locação, de espaço. É por essa razão que filmes que têm um viés fantástico são tão difíceis no sentido de execução e o orçamento é um orçamento tão alto. Porque tudo aquilo que foi colocado ali. Claro, Amélia. O livro, depois eu passo para vocês as referências. O livro é um romance, se chama A Filha Primitiva. Ele está no processo de adaptação, ele venceu o Prêmio Kindle de Literatura e os direitos foram comprados por uma produtora do Rio de Janeiro, que se chama Modo Operante Produções. Nesse processo de adaptação, no ato da assinatura do contrato, como eu já estava no processo de estudo e formação como roteirista, dentro desse processo, então no meu contrato de adaptação, eu atuo como roteirista também, para além de escritora. Isso não é uma regra. Existem, por exemplo, escritores que vendem os direitos, mas eles não estão envolvidos no processo de adaptação. É, muito provavelmente vocês devem conhecer a Carla Madeira, que é uma autora que os seus livros estão em processo de adaptação. Ela tem o Tudo é Rio, que vai virar um longa, e ela tem o Véspera, que já foi gravado uma série para HBO. E ela, por exemplo, ela não atuou como roteirista, ela estava ali como autora, entendendo o que estava sendo feito, talvez numa consultoria, para tirar dúvidas acerca desse processo de transposição de linguagem, mas nem sempre o autor ele está intimamente envolvido nesse processo de adaptação. E aí, uma coisa interessante de trazer, porque a gente está falando dessa linguagem de literatura e cinema, mas trazendo como recorte as personagens femininas, durante muito tempo, as personagens femininas, elas eram tratadas não pela perspectiva delas. Então, existe aqui a personagem feminina não como algo secundário, mas no centro dessas histórias, no centro dessas diferentes representações artísticas. Então, é algo que a gente vai trazer aqui também. Deixa eu passar aqui. Ele passou rápido. Gente, por que que eu não estou conseguindo passar devagar? Pronto. Literatura e cinema. Então, eu já falei um pouco para vocês dessas diferenças de linguagem, mas eu quero trazer alguns conceitos para vocês, que é o conceito de fidelidade, o conceito de intertextualidade e o conceito de adaptação. E é muito comum nesse processo, assim, quem de vocês não ouviu alguém dizer assim, ah, não está fiel à obra, ou eu odiei essa adaptação porque ela não foi fiel, ou porque mudou algo dentro ali dessa, por exemplo, você lê o livro e você, mudou o final, ou mudou a perspectiva de como a história é contada. Então, esse termo fidelidade, ele é muito forte quando se trata de uma adaptação, e muitas vezes ele é visto de maneira equivocada. Então, assim, quando se trata de fidelidade, não é impossível o filme ser igual ao livro, porque justamente porque a gente está falando de diferentes linguagens, a linguagem literária e a linguagem cinematográfica, elas são distintas. Se elas são distintas, elas vão promover mudanças. Então, essas mudanças elas naturalmente vão acontecer. Elas não só podem, como vão acontecer. Então, o que que seria? Tem até uma expressão engraçada que fala que adaptar é também trair, no sentido de que essa
adaptação é uma traição porque é impossível ser completamente fiel à obra original, à obra fonte. No entanto, mais do que a palavra traição, eu gosto da palavra tradução. Uma adaptação literária, ela funciona como uma tradução. E o que que é possível quando se fala de fidelidade? É possível manter a essência da obra. Então, essa igualdade, essa equiparação completa, ela não é possível. Mas essa fidelidade, ela é possível à essência da obra. Então, a gente para pensar o que que é a essência dessa obra. Quais são os temas centrais? É, qual a premissa dessa obra? O que que ela tá ali de mais pulsante, de mais forte dentro daquela obra literária? Aquilo que a gente chama de cerne, ele precisa se manter no processo de adaptação. Então, esse conceito de pensar sobre a essência, e quando essa essência se mantém, o leitor que vai passar a ser um espectador, ele sente que houve uma fidelidade. E aí algo pode ser modificado. A gente vai falar um pouco mais sobre os três elementos que a Linda Hudson, no livro Uma Teoria da Adaptação, ela fala e ela traz para vocês, tá? Até vou colocar aqui uma teoria da adaptação. Infelizmente, esse livro está esgotado. Eu vou colocar aqui no chat para vocês. Pronto. O que que é interessante? Em termos de adaptação, no livro, nós temos três conceitos: produto, e o produto é visto como a obra-fonte, a obra geradora, que pode levar para diversos tipos de adaptação. Aqui a gente está falando de cinema, a gente fez o recorte de cinema, mas pode ser uma adaptação para o teatro, pode ser uma adaptação para um podcast, para game, para outros universos ali dentro, para dança. Então, inclusive nesse livro ela vai falar das diferentes tipos de adaptação, mas aqui a gente está focado no cinema. Então, ela fala do produto, ela fala do processo de criação. Então, toda adaptação envolve um processo de criação. E quando a gente está falando de criação, como é uma criação que parte de algo existente, ou seja, do produto, da obra-fonte, então não é uma criação que vem do nada. A gente está falando de uma recriação. Recriar aquilo que já existe, recriar algo que já tem ali uma existência. E essa recriação também funciona como uma reinterpretação. É muito interessante pensar nesse recriar, ou seja, criar de novo, e nesse reinterpretar. Como aquilo vai ser interpretado? De que maneira aquilo vai acontecer, pensando na linguagem do cinema. Eu vou aproveitar, eu trouxe aqui alguns exemplos específicos para falar para vocês, mas também vou citando outros que não estão necessariamente aqui. Eu tô lembrando do livro Dias Perfeitos, do Rafael Montes. Não sei quem aqui conhece ou já leu, mas no livro Dias Perfeitos, a gente tem toda a perspectiva do Theo. Nós conseguimos olhar tudo o que acontece naquela história a partir da perspectiva dele, desse personagem. Na série, que está na Netflix, houve uma adaptação trazendo ali uma dupla perspectiva. Então, não temos mais apenas o foco no olhar do Theo. A gente tem como o Theo, que é um personagem central, vê a história, a narrativa, e temos a perspectiva da Clarice, que é uma personagem também ali que tem uma relevância enorme na narrativa.
É muito interessante, depois se vocês conseguirem assistir, vocês vão perceber algo nessa adaptação, e eu lembro que uma das cenas que tá, acredito que no primeiro episódio, no primeiro ou no segundo, que é interessante quando vai ser narrado, quando vai ser mostrado a maneira que o Theo viu o primeiro encontro dele com a Clarice está completamente apaixonada por ele. Ela joga charme pra ele, ela olha nos olhos, ela sorri, ela quase o beija. Então, toda a cena está sendo constituída pelo olhar e pela cabeça do Theo, e é assim que ele vê. Quando essa mesma cena vai ser recontada pela perspectiva da Clarice, a gente percebe que tudo estava na cabeça do Theo, que ela trocou ali poucas palavras com ele, de maneira desinteressada. Na verdade, ela estava observando ao longe o namorado, a pessoa que ela se relacionava no momento, e ela estava o tempo todo olhando o que que ele estava fazendo, com quem ele estava. E foi muito interessante narrar essa mesma perspectiva, diferentes perspectivas de uma mesma cena, do ponto de vista de cada personagem. Então, isso foi algo que foi trazido ali nessa adaptação, ou seja, nessa recriação e nessa reinterpretação dessa obra que antes trazia ali apenas o ponto de vista único do Theo. Então, quando se pensa em adaptação, se pensa em produto, obra-fonte, se pensa em processo de criação e se pensa em processo de recepção. Quando a gente vai falar da recepção, no caso na teoria da literatura, a gente tem o IAUS, que vai falar dessa recepção, o estudo de como que os leitores ou os espectadores, a crítica vai receber essa obra. Então, temos adaptações exitosas, assim, no sentido de recepção da crítica e do público, e outras nem tanto. Então, assim, é um estudo aprofundado para entender de fato por que que uma recepção de uma adaptação foi positiva e por que outra não foi positiva. Então, a gente tem vários exemplos aqui, a gente vai, aqui mais à frente, eu vou trabalhar com vocês trazendo um estudo de caso mais específico do livro Ainda Estou Aqui, da adaptação desse livro, que foi adaptado e que foi, vencedor ali do Oscar, nesse processo de adaptação de filme estrangeiro. A gente vai falar um pouco. E o que que é interessante? Aqui também existe uma diferença de perspectiva, de visão de um para o outro. O livro, ele traz a perspectiva do Marcelo Rubens Paiva. A gente sabe que é um livro que tem uma relação com o real, né, que tem essa relação. Então, aqui no livro, a narração ela é feita a partir do ponto de vista do Marcelo Rubens Paiva. Eu vou até pegar aqui para vocês. é, Essa perspectiva que ele traz aqui, muito focada nele no início, mas para o cinema, eles optaram por trazer o viés da Janice Paiva, que é a mãe do Marcelo Rubens Paiva. Então, essas escolhas narrativas e artísticas, elas acontecem num processo de adaptação. Então, eu costumo dizer que eu prefiro o conceito de adaptação como tradução do que adaptação como traição, porque de fato é possível manter a essência mesmo que recursos precisem ser alterados, serem modificados. E aí também temos essa perspectiva dos desafios nessa transposição de personagens femininas, sem pensar numa estereotipação dessas personagens, né? Então, deixa eu voltar aqui. Pronto.
Então, a gente tem aqui as personagens femininas, uma representação visual, então tem todo um contexto que vai observar a questão da atuação, do figurino, da mise-en-scène e outras coisas importantes e que geram muitas vezes até muitas discussões nesse universo artístico é, por exemplo, quando o ator ou a atriz escolhidos não têm uma relação com a descrição física do livro. Então, há uma mudança, é, muito grande nessa transposição. Então, isso é uma coisa também que traz ali muitas discussões sobre essa questão da adaptação, da transposição. Então, quando a gente pensa nessas questões, a gente está pensando numa questão essencial dessa personagem, né? Qual é a questão essencial dessa personagem? Ou seja, o que não pode faltar. E aí eu volto aqui para A Filha, depois eu vou apresentando outros livros para vocês também, que nós vamos falar aqui na adaptação. Então, pensando em mise-en-scène, ou seja, pensando nessa personagem feminina do livro, algo que, por exemplo, é algo que a gente está discutindo. Existem algumas cenas que se passa dentro da cabeça da personagem. E aquilo muitas vezes vai ser transformado em cena, em ação no processo de adaptação. No entanto, e tudo bem, porque isso faz parte do processo de adaptação. Agora, algo, trazendo aqui um exemplo para vocês. Perfeito, Amélia, vou explicar com mais detalhe o que que é o mise-en-scène, que é um termo dessa área cinematográfica. Mas olha só, perceba uma coisa: qual é a grande questão essencial da personagem aqui no livro? Por que que eu chamo personagem e não trago o nome? Porque ela é uma personagem anônima. Para quem lê o livro, para quem ainda vai ler, nós temos uma geração de mulheres, uma avó, uma mãe e uma filha. Agora, no livro, é narrado na perspectiva da mãe. E dentro dessa perspectiva, a gente tem como questão essencial dessa personagem justamente a sua raiva. Ela é uma personagem fincada na raiva. Então, as palavras que ela vai usar, as ações que ela vai ter, o modo como ela vai se comportar diante do outro, diante da mãe, diante da própria filha, dos homens que a rodeiam, é a partir da raiva. Então vamos pensar que no processo de adaptação, algo que poderia ser problemático seria tirar essa raiva e colocar essa personagem meiga, singela, delicada, fofinha. Isso, de fato, iria quebrar a fidelidade da obra, porque a gente tem como cerne, como fio condutor, como algo central da questão essencial da personagem, a raiva. Essa raiva precisa estar ali. E aí, essa raiva pode ser que, para demonstrar essa raiva, seja criada uma cena que não está no livro, ou seja desenvolvida, ou seja amplificada para trazer mais tensão, para trazer mais curva dramática, para trazer mais linearidade, por exemplo, no caso de uma história mais fragmentária. Então, existem muitas possibilidades. Agora, mexer na questão essencial da personagem, aí é algo problemático, tá? Então, isso é uma das questões importantes e significativas, tá? Eu vou aproveitar que a Amélia pediu para eu explicar um pouco mais sobre mise-en-scène. Se vocês tiverem também alguma dúvida ou alguma pergunta, a gente pode. Eu tinha preparado para deixar para o final, mas vocês podem trazer também, que aí eu já aproveito e explico, tá bom? Só um minutinho.
Parou para vocês o compartilhamento? Sim, parou, Vanessa. Parou. Deixa eu ajustar aqui. Pronto. Deixa eu abrir aqui o chat também. Pronto. Quando a gente fala de mise-en-scène, é tudo aquilo que vai para a cena. É tudo aquilo que pode ser visto, em termos de atuação, seja no cinema, seja no teatro. Então, por exemplo, quando a gente pensa nessa atuação em cena, nós temos vários elementos. Um desses elementos são os personagens, no caso, os atores. O espaço, o cenário. É um espaço aberto, é um espaço fechado, tanto é que eu não sei se alguém aqui já teve a experiência de pegar um roteiro. A escrita de roteiro, ela é muito diferente da escrita literária, ela é muito mais seca, ela é muito mais específica. Eu até vou ver se eu consigo compartilhar com vocês aqui um trechinho do roteiro do A Filha que está sendo adaptado, mas para poder mostrar isso, que algo já é sinalizado no início da cena, o espaço. Por exemplo, espaço interno casa. Isso já fica evidente no início. Então, espaço externo, rua. Então, o cenário já é localizado, entram os personagens, entram também dentro dessa mise-en-scène o modo, o sentimento. Então, por exemplo, quando você está descrevendo a cena, ou às vezes até mesmo o diálogo, tem lá uma rubrica em que coloca assim, raivosa. E aí eu indico como que ela está, né? Raivosa, irônica, desatenta. Então isso é importante para vocês entenderem um pouco como é esse processo. A mise-en-scène vai olhar para todos esses lugares, de que vão olhar para esses elementos que compõem uma cena, que é quando você consegue visualizar tudo que está ali: objetos, cenário, figurino, personagens, o modo como essas personagens estão naquele momento. Então, isso é indicado pelas rubricas, tá? Então, a linguagem é muito diferente. É, Comentem aqui para mim no chat se alguém já teve contato com essa escrita do roteiro mais fechado. Inclusive, temos livros, é, publicados de roteiro. Inclusive, não sei se vocês sabem, mas o Agente Secreto, né, que está, inclusive, agora na Mostra de São Paulo, ele vai sair o livro que vai ser publicado pela Amarcord sobre isso. Então, tem essa relação. Agora, algo interessante, a influência da indústria e do público-alvo. Quando se fala no cinema, e isso é interessante porque eu digo que existem duas de mim. Tem a Vanessa escritora e tem a Vanessa roteirista. Então, por exemplo, no processo de escrita literária, muitas vezes é um processo muito mais intimista, é um processo muito mais de dentro, em que o processo vai sendo escrito, vai acontecendo, e após a escrita, você vai entendendo em que público aquele livro vai chegar, em que pessoas aquele livro vai chegar. No cinema, a definição do público-alvo precisa estar quando você está preparando uma Bíblia de vendas. Eu não sei aqui quem conhece esse termo Bíblia de vendas, mas a Bíblia de vendas é um documento onde você vai colocar as principais informações do teu projeto. E esse projeto você vai colocar a sinopse, a logline, os personagens, o que que é a ideia governante, quais são os temas centrais. Pode já ter o argumento, a escrita do argumento daquele roteiro e daquele projeto. Então, nesse processo, o público-alvo daquele projeto precisa estar muito bem delimitado.
E aí vai ser pensado, por exemplo, que gênero. Tanto é que vocês já tiveram com certeza experiência de entrar num streaming. Então você entra lá na Netflix, na Prime, na HBO, e lá você consegue olhar pelo gênero. Gênero drama, gênero suspense, gênero terror, gênero comédia. Então, isso está muito bem definido a priori dentro do estudo cinematográfico, assim, qual é esse público, que tipo de público, o que que eles consomem, qual a relação. Então, esse é um processo bem interessante já de avaliar e analisar essas diferenças da literatura para o cinema. Tem um ponto que eu acabei passando e eu quero retomar, porque eu falei do conceito de fidelidade, eu falei do conceito de adaptação, mas tem o conceito de intertextualidade também. A intertextualidade, ela acontece quando, dentro de um texto, a gente encontra indícios de outros textos. E isso, na teoria da literatura, a Júlia Kristeva fala muito sobre essa relação, de mistura, de coxa de retalhos, dessa relação. Então, a gente consegue ver essa intertextualidade, às vezes, de um livro que traz intertextualidade com outro. E aí, mais uma vez, vou pegar aqui o A Filha como exemplo também. Dentro do A Filha Primitiva, a gente tem uma personagem que é professora de literatura e que ela vai citar outras obras literárias. Então, a gente tem um momento em que ela vai citar a Emma Bovary, do Gustave Flaubert, e ela vai citar, inclusive, uma personagem feminina, ela vai falar sobre essa questão da desromantização da maternidade. E aí, aqui ela cita de uma maneira mais direta, inclusive de uma cena num contexto de sala de aula. Mas temos outras intertextualidades. A gente tem, por exemplo, a intertextualidade com a Clarice Lispector, em que ela vai mencionar o conto que dá nome ao livro Felicidade Clandestina. Não sei quem aqui já leu, mas fala sobre, dentro desse conto, ela menciona a tortura chinesa, que é essa menina que sempre ia pedir emprestado o livro e a outra garota dizia que não, então tinha essa relação ambígua entre elas duas. Aqui nessa intertextualidade, ela traz para um outro contexto, que é o contexto dessa filha que pede até chegar no ponto de obrigar a mãe a contar quem é o pai. Ela não sabe quem é o pai é essa grande ausência. Mas ela fica nessa coisa de contar e contar um pouco mais. Então ela menciona isso e aí a gente tem uma intertextualidade, porque não é uma adaptação. A Clarice não está sendo adaptada, mas ela está sendo referenciada dentro do livro e que vai fazer contexto para a personagem. Vai fazer contexto para a existência dela. A Cris falou que leu e ama também, né? Tanto é que a minha pesquisa no pós-doutorado, aqui na PUC de São Paulo, é justamente sobre adaptação de personagens femininas focada tanto na Filha Primitiva quanto na Clarice Lispector. No caso, eu trabalho mais especificamente com A Hora da Estrela, mas assim, sou apaixonada por toda a obra. Bom, alguma pergunta ou podemos avançar aqui nos conceitos da nossa palestra? Aqui. Eu só tentando passar devagar aqui para vocês. Trouxe aqui algumas reflexões sobre se a adaptação ela reforça ou subverte estereótipos. Então, são questionamentos, não tem uma resposta absoluta sobre isso, mas voltando aqui para o exemplo que eu trouxe no início para vocês do Dias Perfeitos, a gente tem, por exemplo, uma personagem que no livro era lida apenas sobre a perspectiva daquele personagem masculino, que era o Theo, e na adaptação ela passa a ter mais voz porque a gente consegue olhar pelos olhos da Clarice.
Então, algumas escolhas de adaptações, elas podem trazer uma visão mais caleidoscópica, ela pode trazer mais relação. Por exemplo, ainda não está puramente definido, mas a gente tem aqui três personagens, avó, mãe e filha, e tudo é narrado pela perspectiva da mãe, que é a do meio. Mas e se a gente trouxesse também a avó? Esse perfil poderia ser ampliado nesse processo de adaptação. O papel do roteirista, do diretor e da atriz na construção do personagem é muito interessante porque passa por esses papéis centrais, né? A personagem, a atriz, que é essa pessoa que vai incorporar essa essência da personagem, que vai fazer laboratórios de personagem, que vai entrar dentro desse universo. Ao mesmo tempo, o roteirista que vai escrever e criar as cenas, mas a direção tudo muda. A gente pode ter uma mesma cena com focos distintos. Se a gente tem, por exemplo, uma cena em que o ângulo está sendo filmado de cima, ele vai passar uma sensação. Se ele está sendo filmado de baixo, ele vai passar outra sensação. Se ele está sendo filmado com foco, com um close no olhar ou no rosto do personagem, ele vai passar uma outra sensação completamente diferente. Inclusive, eu fui para a Mostra de São Paulo e vi um filme que é Satisfaction, Satisfação. Se puder, assistam, vejam. É um filme incrível. Quem é daqui de São Paulo? E tinha uma cena em que a câmera ela filmava um pouco de baixo. A gente tinha uma cena de violência sexual. Nós tínhamos ali uma mulher e um homem. Essa mulher, eles estavam se beijando, estavam juntos, mas ela estava muito bêbada e ela falou que não. Eles se beijaram, mas ela falou: não, eu só quero dormir. Corta essa cena quando a gente vê a continuidade, essa mulher de bruço, ela estava apagada, de repente ela acorda sendo estuprada, ela acorda. E aí o que é interessante, a gente não tá gravando de baixo, então a gente só vê o close do rosto dela sendo imprensado no sofá e o movimento desse homem atrás. Então, como a direção escolhe filmar e a gente vai vendo essa mulher acordando assustada, os olhos esbugalhados, depois esses olhos começam a lacrimejar, então tá muito focado nela, né? No olhar daquela personagem. Então, atriz, diretor e roteirista atuam juntos, né? Nessa tríade, nesse papel. E aí, qual é o limite entre a fidelidade e a releitura artística e a invenção? Então, são perguntas difíceis, complexas de se responder, mas que a gente vai pensar acerca disso. E agora eu quero entrar para trazer um exemplo mais específico sobre o Ainda Estou Aqui. Então, eu vou trabalhando e mostrando para vocês essas diferenças que há entre o livro e o filme e o longa-metragem. Então, no livro, apresenta uma narrativa mais introspectiva que vai explorar o lugar da memória. E o lugar do sentimento do autor é focado na visão do Marcelo Rubens Paiva, como eu trouxe para vocês, especialmente na relação que ele tem com a mãe. Esse é o enfoque narrativo. Agora, opa, pronto. Agora, no filme, a Eunice vai assumir o papel principal com a Fernanda Torres e ela vai interpretar ela jovem e a Fernanda Montenegro quando ela está na fase mais avançada, que é quando a personagem já está com Alzheimer. Então, você percebe essa perspectiva, inclusive, eu quero que vocês olhem com atenção esse recorte dessa cena. Ela dentro do carro
o olhar fixo, o olhar parado dela. Você percebe que tem uma outra personagem aqui, que é a filha, mas a gente não consegue vê-la claramente. Ela está mais escura, mais embaçada por trás, assim, da mãe. E o Marcelo Rubens Paiva nem está aqui nessa cena, né? Então você vai perceber que a escolha das cenas, o recorte, vai trazer essa personagem assumindo esse papel principal. Então, assim, não sabe como é uma história que tem uma relação com o real, não sabemos, inclusive, se foi um pedido do próprio autor, porque isso é possível também, assim, dele dizer eu não quero estar no centro, no enfoque, ou se foi uma decisão artística e criativa do próprio Walter Salles, como diretor, né, de trazer essa transposição. Mas depois façam esse experimento de ler e ver essas diferenças. E a gente vai poder perceber outras diferenças também. Deixa eu voltar aqui, que é porque tá passando rápido. A gente, peço desculpa aqui porque tá passando muito rápido. Eu não sei por quê. Ele não tá indo, não tá passando só um pouquinho. É, E aí a gente tem o Marcelo, que vocês podem ver aqui. Inclusive, uma coisa interessante, só para vocês perceberem como ele deixa de ser o enfoque narrativo e o centro, dentro da história do Marcelo Rubens Paiva, tem o momento em que ele sofre o acidente, que ele vai precisar usar cadeira de rodas. Então, isso é passado de uma maneira muito rápida, assim. Não existe um foco para isso, assim. A gente tem ali ele na infância, né? O foco do personagem na infância, dentro daquela relação, assim. Não tem um parando para poder falar sobre isso de maneira mais aprofundada. E aí a gente tem aqui. é, Gente, deixa eu só abrir aqui rapidinho na parte que eu quero abrir, não tô conseguindo, que aí eu já deixo aqui para mostrar para vocês. Pronto, eu acho que se eu deixar assim, eu vou passando aqui devagar, vai ficar melhor. Pronto. Então, no livro, a gente tem como linha do tempo, e aí falando de linha do tempo, é a linha dos acontecimentos dentro da história. A narrativa vai abranger eventos após o retorno da família a São Paulo, incluindo a trajetória universitária de Marcelo e a atuação de Eunice na defesa dos povos indígenas, além do agravamento da sua doença. Então, você vai perceber que no livro, essa linha do tempo vai ser mais esticada. Ela vai ser maior, então ela vai pegar muito mais acontecimentos da vida dessa família, da família Paiva. Você vai perceber que aqui no filme houve um recorte maior. Ele vai concentrar-se principalmente no período militar. O período da década de 70 durante a ditadura militar, focando nessa luta da Eunice após o desaparecimento de Rubens. Assim, a gente tem a cena em que ele é levado, ele desaparece, depois Eunice também é levada, uma das filhas também é levada, então o foco é esse desaparecimento e essa busca. Perceba que no livro a linha do tempo era muito maior. A gente tem praticamente ali um romance de formação em que a gente acompanha desde a infância ali até a fase de maturidade daquele personagem e da relação dele com a mãe. Aqui a gente tem um recorte. Então, algo que é muito importante e que talvez seja o mais difícil no processo de adaptação é fazer escolhas. Em algum momento vai ser preciso fazer escolhas, né? De
qual perspectiva contar, de quais cenas dar um enfoque ou não. Então, tudo isso são escolhas narrativas dentro do processo de adaptação. E aqui trazendo um outro exemplo, tá? Sobre estilo visual mesmo, sobre o tom, sobre a atmosfera. No filme, a gente tem uma fotografia sombria, você vai perceber. Aqui tá até um pouco mais luminoso, mas aquela outra imagem que ela olha pelo vidro do carro sendo levada ali com a filha, então a cor está mais apagada, a gente tem essa relação mais sombria, uma trilha sonora que é melancólica para transmitir toda a tensão que o filme passa e esses sofrimentos que vão sendo vividos durante a ditadura, durante esse processo militar. Aqui é uma foto com os personagens, e no livro, como o foco são as palavras e não as imagens, ele vai explorar profundamente a memória individual daquele personagem, do Rubens Paiva, mas também uma memória coletiva, porque ele não foi o único a sofrer com a ditadura. Ele não foi o único a perder o pai, não foi a única família. Então, ele trabalha a partir dessa memória que é individual, que é desse indivíduo, mas que vai levar essa memória coletiva e refletindo sobre esses impactos desse período de trevas, né, da ditadura militar na vida dessa família, mas é como se fosse pegue o olhar do enfoque dessa família, mas para pensar todo um contexto vivido naquele período. Então, essa foi a escolha para tratar a perspectiva do livro. Percebam, ó, essa imagem, voltando só um pouquinho, tá? Essa imagem é uma imagem muito sombria, as cores são mais escuras, as cores são mais fechadas, a escolha, inclusive da roupa é, dos objetos, daquilo que compõe atrás, o olhar. Então, tudo isso faz parte dessa atmosfera que vai sendo criada. O filme, ele vai abordar o trauma e o foco está muito mais nessa consequência imediata do desaparecimento de Rubens e menos ênfase na reflexão interna. Então você vai perceber que quando o Rubens desaparece, ela começa a ficar sem dinheiro, a Eunice, então ela não consegue mais pagar a pessoa que ajuda lá na casa, e aí ela vai precisar, ela vai tentar vender e outros meios de conseguir. Então tá tudo muito focado nas ações, nas consequências externas. Isso é muito próprio das duas linguagens, porque a linguagem literária, ela pode ser uma linguagem completamente focada no dentro. A gente tem exemplo da Virginia Woolf, que trabalha muito com o fluxo de pensamento. A linguagem cinematográfica, ela está muito focada na ação. Então, perceba essa diferença, né? Então, o que isso gerou? Que consequências isso gerou? O que que ela foi fazer? Entre essa luta de conseguir saber e todas essas consequências que vão sendo geradas a partir desse acontecimento que vai mudar a vida de toda essa família. Gosto, de dizer que toda adaptação também é uma forma de tradução. Então, eu quero abrir para vocês fazerem perguntas. Eu vou mostrar aqui alguns outros livros que também temos adaptação para poder falar para vocês. Eu vou até abrir aqui numa tabela em que eu falo sobre isso também, para a gente chegar nesse momento aqui caminhando para esse fim. Pronto, eu trouxe aqui alguns estudos de caso, alguns exemplos para vocês. O Ainda Estou Aqui,
que a gente tem uma personagem real versus personagem ficcional, porque quando a gente fala de personagem ficcional, porque o livro foi narrado pelo Rubens, mas no caso da obra do longa-metragem do cinema, o foco está sendo na Eunice, né? Então tem essa relação, até porque é um conceito muito discutido também, o que que é real, o que que é ficção. Então a própria memória, quem já leu o Tempo e Narrativa, o Paul Ricoeur vai saber que a própria memória ela pode ser vista como ficcional, porque ela não pode ser reproduzida tal e qual. Eu trouxe também o Psica, eu estou aqui com um livro, ele inspirou a série da Netflix, ele é do Edir Augusto, então ele é uma obra que não está ali, que não é retratada nesse eixo sul-sudeste. Então é interessante também para vocês perceberem outros contextos culturais. No caso do Psica, ele foi adaptado para série, uma minissérie, então, se eu não me engano, tem 6 episódios, e tem toda uma relação muito ligada com personagem feminina e também com violência. Eu trouxe aqui para vocês o Lavoura Arcaica, essa minha edição é a obra completa do Raduan, mas o Lavoura Arcaica também tem essa adaptação cinematográfica. Ele tem tanto do Lavoura Arcaica quanto de Um Copo de Cólera, que pode ser visto. Trouxe o Aprendizagem ou Livro dos Prazeres da Clarice, o que é interessante porque Clarice é um desafio de ser adaptada, justamente porque ela tem todo um olhar para essa subjetividade, para essa questão da intimidade, e esse livro ele foi adaptado. Então, não só esse, o A Hora da Estrela também, mas para quem viu, não sei quem é que viu a adaptação do A Hora da Estrela, da Suzana Amaral, a gente percebe que uma escolha narrativa feita foi cortar a metalinguagem. Porque no processo de escrita do livro A Hora da Estrela, a gente tem o narrador, que é o Rodrigo S.M., narrando sobre o processo de escrita e de criação da personagem. Então, nessa adaptação, não houve esse recorte. Isso foi tirado. Só tínhamos ali, de fato, a Macabea e a sua existência, né? Essa discussão metalinguística ela não entrou no processo de adaptação cinematográfica, então é uma escolha, é aquilo que a gente falou. E o A Filha Primitiva, que é uma obra que traz sobre o processo criativo também, porque a gente tem uma personagem que escreve para tentar preencher as próprias lacunas da sua história, daquilo que ela não sabe. Então, finalizo aqui para abrir para as perguntas, trazendo esse desafio entre fidelidade do texto e liberdade artística, liberdade criativa no processo de adaptação. E agora vocês podem, quem quiser, pode levantar a mão ou pode abrir o microfone e fazer pergunta agora nesse momento final, tá bom? Cris, você quer perguntar? Não, Vanessa, obrigada. Eu estava mais curiosa para saber sobre o tema, não tem muito a ver com o tema da minha pesquisa, não tem nada a ver diretamente, mas é um Sim, tema que me agrada muito, que me encanta, porque sim, essa questão da tradução e da adaptação é criação, né? é São criação. processos criativos, né? São processos de criação, né? Então, nesse sentido, me interessa. Obrigada, Cris. E são escolhas, né? Por exemplo, isso que eu estava falando, assim, eu sou uma pessoa que amo o processo de criação literária. Então, para mim, foi uma perda um pouco no processo de adaptação do A Hora da Estrela, tirar a discussão do narrador sobre a criação da personagem. Assim, que amo esse processo de criação, fiz inclusive disciplina também com a professora Cecília Salles, que é uma referência para gente na PUC, né, sobre o gesto inacabado, mas a gente entende que também são escolhas, até porque é,
Cada página escrita no roteiro, ela equivale a 1 minuto. Então, se você tem 60 páginas de roteiro, você tem 1 hora de filme. E existe um limite, né? Assim, claro, existem filmes maiores ali, Senhor dos Anéis, o próprio Oppenheimer recentemente, que também é uma adaptação de livro, ali um filme de 2, 3 horas, mas em geral tem um recorte mesmo na série, porque a série tem tantos episódios, cada episódio tem tantos minutos, então tem sempre esse desafio de fazer uma escolha, de fazer um recorte, é, e É é um desafio mesmo. muito difícil tirar alguma coisa, né? Fazer, escolher é perder, né? Escolher é, nossa, é exatamente isso, E a Cris. gente não quer perder nada, né? Escolher é perder. Inclusive, eu vi uma adaptação recentemente, não para o cinema, mas para o teatro, da peça baseada no livro da Pequena Coreografia do Adeus, da Aline B. Não sei quem aqui já leu, mas foi muito interessante porque eu não apenas vi a peça, e a peça ela foi feita de maneira híbrida, presencial e online, mas eu ouvi uma conversa sobre a discussão da adaptação com a própria autora e com a atriz e dramaturga, né? Ela escreveu, dirigiu e atuou. E olha que interessante, ela falou que do livro, tudo que tinha no livro, ela escolheu um recorte que era a Júlia Terra, que é a personagem central, como artista. Escolheu o recorte da Júlia Terra artista. Então, tudo que estava ligado à Júlia, na relação com a dança lá no início, depois a Júlia escrevendo os diários, o texto, a relação dela com aquele autor que ela escreve para ele, e tudo foi colocado. Então, Essa outras. adaptação que você está falando não é uma que foi com dança flamenca, não, né? Não, foi uma mais recente Ah, agora. tá. Foi feita pela Tarsila Tanhan. Hum. Essa foi em peça mesmo. E aí foi muito interessante porque ela falou assim, tudo que envolvia a vida amorosa da Júlia não importava. Ou tudo que envolvia, por exemplo, cenas muito aprofundadas da relação dela com o pai não entraram. Porque foi muito focado na personagem como artista e nesse drama com a mãe. Então, assim, muita coisa não entrou. E muita coisa teve um olhar ali mais forte. Por exemplo, o fato da Júlia Terra ir embora, precisar sair de casa para poder ter a liberdade também criativa dela. Então, foi muito bonito, assim, não só ver, mas como ouvir o processo, dessas mudanças que vão acontecendo. Algumas coisas são planejadas, outras vão acontecendo no processo de adaptação. E isso é muito interessante, porque ela sai, por exemplo, nessa adaptação teatral, ela sai de dentro de um baú. E a priori não estava planejada ela sair de dentro desse baú, entendeu? Então, esse baú se tornou quase que esse espaço de caber ela dentro a partir dessa memória, porque a gente tem a Júlia na infância, a gente tem a Júlia na adolescência e essa Júlia na maturidade. Então, fica ali como um fragmento visual, porque como que a gente representa a memória? Quando se pensa em adaptação, tem que trazer para a imagem. De que maneira eu vou mostrar fragmentos dessa memória? É com cortes? É com imagem? É com o quê? É com esse baú que vão saindo esses objetos? Então, tudo isso é muito interessante. E aí, já que entrei aqui um pouco no teatro, existe uma diferença também muito grande, porque o teatro ele trabalha muito com símbolos, objetos que representam algo. E o cinema ele tem a possibilidade de mostrar tudo se ele quiser, né? No sentido de que ele tem essa amplitude. Então, também são escolhas de pensar, inclusive, um diretor de fotografia faz toda a diferença num filme. A gente, quando vai falar de Almodóvar, as
cores, aquele vermelho, aquelas cores vibrantes, aquilo ali traz um tom do estilo do diretor, né? Do estilo de como aquilo que é feito. Eu mencionei para vocês uma cena do Satisfaction, que é esse filme que está sendo passado na mostra de SP. A cor é muito azul. É o contrário, assim, é o contrário total do Almodóvar. O cenário é todo azul, aquela cor muito fria, as roupas que a personagem veste no momento presente em que é narrado o filme é cinza, é quase sempre um cinza, é um branco. A personagem já é muito branca, o cabelo loiro, então tudo que você olha é como se tivesse quase um apagamento, assim, um cenário extremamente minimalista, dessa frieza. Então, essa direção de fotografia é incrível, assim, para a gente perceber como que aquilo vai conversar com a essência. E aí, mais uma vez, eu volto, né, para a essência dessa obra, para essa história, para esse tom. Eu acho que tem uma perguntinha aqui que mandaram para mim. Professora, você tem alguma sugestão de leitura sobre o estudo da linguagem cinematográfica? Sim, tem muitos livros, inclusive, eu vou pedir aqui para vocês para pegar, que alguns livros estão aqui na minha frente de roteiro. Deixa eu pegar aqui rapidinho alguns para mostrar para vocês. Temos vários, mas eu peguei esses dois aqui. Um é narrativa cinematográfica, então ele vai falar muito sobre, olha que interessante, contando histórias com imagens em movimento. A literatura conta histórias, o cinema conta histórias. De que maneira? Com a linguagem em movimento. E aqui ele vai falar, trazer muitos exemplos, trazer imagens, inclusive, porque eu tentei na palestra trazer para vocês algumas imagens, né, de, por exemplo, quando é o close no rosto da personagem, quando é filmado, aqui, por exemplo, é filmado o objeto que tem as cenas de respiro, que é quando não aparece nenhum personagem, só, por exemplo, só o espaço, só um objeto. Então, é muito interessante. Aqui, ó. Ele trouxe um recorte do filme Beleza Americana. Professora, qual o nome Oi, do autor? olha, é Jennifer Van. Eu vou colocar aqui para vocês no chat, tá? É só mostrar aqui. Lembra quando eu falei para vocês sobre filmar de cima? Olha só, aqui a gente tem a cena do Beleza Americana, que é um close pegando o personagem na cama de cima. Então, essa cena poderia ser feita de várias maneiras. Então, deixa eu colocar aqui para vocês. Narrativa cinematográfica de Jennifer. E eu estou indicando, inclusive, porque assim, tem algumas obras que estão esgotadas. É sempre difícil, né? Trabalhar com obras esgotadas. Então, estou pegando algumas que eu sei que vocês vão encontrar. Esse aqui também é muito bom, que são os 5 Cs da cinematografia, técnicas de filmagem. Então, ele vai falar sobre câmera, ângulo, cortes, composição, closes, vai trazer exemplos, vai mostrar não apenas com imagens de filmes, mas também com gráficos, para você observar várias questões interessantes, sobre isso, tá? Então, inclusive para você entender essa diferença, né, de como que começa, por exemplo, no livro e como que começa no filme, entendeu? Ah, eu quero aproveitar só para mencionar uma escolha cinematográfica aqui do Psica.
algo que para mim foi curioso quando eu vi a adaptação é que eles trouxeram, por exemplo, tem filmes que vão trazer recortes, por exemplo, eles demarcam segundo ato, primeiro ato, terceiro ato. Não sei se vocês já viram isso em algum filme, né? Essa demarcação das quebras ali das partes do filme. Eles optaram por trazer frases do livro. Então, vai ter momentos em que eles valorizaram a linguagem literária do autor. Então, principalmente porque tem todo um contexto cultural de se passar no Pará, de toda uma ambientação. Então, tem umas expressões muito interessante que é mantido. E aí você vai ver aparecendo a frase, que aí soa quase como um verso, porque tem alguns recortes, né? Eu queria até procurar aqui, mas vejam como exemplo para vocês, assim, independente se a pesquisa ou não de vocês, é muito interessante para que vocês percebam essas diferentes linguagens e de que maneira isso chega para você, né? De que maneira essa relação, isso vai sendo mostrado, né? Aquilo vai sendo pensado, tá? Mais alguma pergunta? Algum comentário? Olha, só lembrando a vocês que a gente vai ter também como iniciativa do meu estágio pós-doutoral um mini curso. A gente vai ter um curso sobre o mesmo tema da palestra, então a palestra aqui inicia até para vocês terem esse contexto. Esse curso, ele é exclusivo para alunos da PUC, então quem tiver interesse pode se inscrever. Pode mandar um e-mail, acredito que está no link também lá do Instagram para poder fazer essa inscrição, e a gente vai se aprofundar em mais temas, conceitos, referências. Eu vou conseguir mostrar para vocês até a escrita do roteiro, fazendo uma análise, por exemplo, de uma cena escrita no livro e essa cena transposta para o cinema, para vocês perceberem essa diferença. E até confesso que para mim foi um desafio, porque quando eu comecei a escrever roteiro, eu queria trazer a linguagem literária. E aí eu lembro que eu recebia feedback assim dos meus professores que diziam: Vanessa, só pode estar no roteiro o que é cena. Isso que você colocou não é cena. Então, por exemplo, a pessoa tá ali pensando aquilo. Não, tem que estar mostrando, entendeu? Eu lembro que acho que é até uma cena do A Filha que ela diz assim, que a avó balançava a menina como se balançasse o menino Jesus. Isso é uma metáfora. Isso é linguagem literária, não é para estar no roteiro. No roteiro tem o quê? A avó chacoalha a menina para lá e para cá, entende? É uma linguagem técnica. Então é um desafio, assim, tá? Acho que para ambos, para quem vai do roteiro para a literatura e para quem vai da literatura para o roteiro, porque a gente já vai cheio de vícios. Então, eu fui, eu estava lendo, não sei quem aqui viu o filme Que Horas Ela Volta. Que Horas Ela Volta. Mas tem o livro com o roteiro desse longa-metragem. E eu tava olhando e disse, nossa, as bricas são pequenininhas, tipo uma, duas frases. Eu tava olhando o roteiro que eu tava escrevendo, tipo, parágrafos enormes, né? Que isso é muito da literatura. Eu disse, temos que passar a tesoura aqui, precisamos cortar um pouco mais. É, que é para até porque, por exemplo, é, é preciso ter indicações claras no roteiro para quem vai estar na direção e para quem vai estar na produção. Vou dar um exemplo. Na cena, eu trago o Otton, que é o personagem universitário que se relaciona com a personagem. Tem que ter a idade dele, descrição física dele. Isso tem que estar presente para indicar para o diretor, entendeu? Eu lembro que
estava sendo revisado o roteiro que eu escrevi, e um dos apontamentos era assim: a cena era a professora na sala de aula com alunos. Ok, alunos de que idade? Então, tem que estar especificado no roteiro, alunos do fundamental, do ensino médio. Então, assim, há alguns detalhes específicos, por quê? Enquanto que na literatura é um processo muito mais solitário, o autor está ali sozinho e só entram os outros profissionais quando vai para o processo de edição, de publicação, ali não. Inclusive, temos roteirista, o ator precisa se localizar, o diretor precisa se localizar, a produção precisa se localizar, tudo. Então, o quanto mais claro, o mais objetivo no roteiro, melhor. Por isso que eu escutei de alguns colegas roteiristas que eles, quando queriam um pouco mais de liberdade, foram escrever literatura. Porque o roteiro tem essa série de regras, né, que precisa ali seguir por isso. Olha, estamos encerrando, chegando aqui ao fim da nossa palestra. Acredito que já está sendo gravado tudo direitinho, então quem não pôde estar presencialmente vai ser disponibilizado também. E agradeço. Muitas iniciativas ainda vão acontecer a partir desse projeto. Tem o mini curso que vocês que são da PUC podem se inscrever. Tem também, ano que vem, a gente vai ter um evento sobre literatura e cinema, então já fiquem aí, atentos e atentas. E eu gosto sempre de finalizar minhas palestras, minhas oficinas, pedindo para que você defina em uma palavra. Como foi para você essa experiência de hoje, dessa palestra, né? Se você pudesse trazer aqui em uma palavra, coloquem aqui nós que somos da literatura também, de algum modo, somos da arte, então trazer essa palavra para pensar um pouco o que que foi esse momento. A Cris colocou aqui desafio. Eu gosto muito dessa palavra como boa ariana. Coloquem quem puder colocar também, para a gente poder fazer esse momento de encerramento. Cibele, Amélia, Cibele, conhecimento, transformação, novas possibilidades, curiosidade, perfeito. Maravilha, então, um abraço, nos vemos. Para quem não me acompanha, depois quiser trocar um pouco mais comigo, eu estou no Instagram, vou até colocar aqui, @vanessapassos.voz. Um abraço e tchau, tchau.